E o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que vai pedir à Polícia Federal a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro após as revelações de que o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pagou cerca de 61 milhões de reais para financiar o filme biográfico Dark Horse, filme que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os bastidores dessa notícia, quem traz pra gente é o nosso Igor Damasceno. Igor, você. Olá pessoal, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, segundo o Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro teria cobrado um montante bilionário do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para patrocinar o filme biográfico do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa situação coloca o senador e pré-candidato à presidência da República no centro da polêmica do caso Banco Master. As informações foram divulgadas em uma reportagem do Intercept Brasil. Lá nessa reportagem, o Intercept atribui um áudio que seria ali uma parte de uma conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro, seria uma conversa telefônica, e ali ele estaria cobrando a Daniel Vorcaro um montante de algo em torno de 61 milhões de reais para o patrocínio do filme Dark Horse, que traz a trajetória de Jair Bolsonaro. A gente tem um trecho dessa conversa que foi revelada pelo Intercept Brasil. Vamos ouvir. Aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Bom, ainda segundo o Intercept Brasil, esse áudio atribuído a Flávio Bolsonaro teria sido enviado antes da primeira prisão de Daniel Vorcaro, no fim do ano passado, na fase da Operação Compliance Zero. Então, 61 milhões de reais teriam sido passados pelo dono do Banco Master para patrocinar esse filme autobiográfico de Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com a reportagem, parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Daniel Vorcaro, tem ali sede no Texas, nos Estados Unidos, e é controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. E a gente está falando de 61 milhões de reais que foram transferidos, mas ainda segundo o Intercept Brasil, seriam algo em torno de 130 milhões de reais ao todo. Não está claro se todo esse montante chegou a ser repassado, porque, como a gente bem sabe, Daniel Vorcaro entrou na mira da Polícia Federal. Diante dessa revelação do Intercept Brasil, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias, disse que vai acionar o STF e a Polícia Federal e pedir a prisão de Flávio Bolsonaro por esse suposto envolvimento com Daniel Vorcaro. Eu faço uma análise aqui a vocês e deixo claro que conversar com Daniel Vorcaro não faz de você um criminoso, mas em ano eleitoral isso deve repercutir muito negativamente contra o senador e pré-candidato à presidência da República. Por falar nele, nesse exato momento, Flávio Bolsonaro está no Lago Sul, área nobre do Distrito Federal, aqui em Brasília, e a nossa equipe da TMC na capital está ali seguindo os passos dele. Nós estamos com uma equipe se desdobrando neste exato momento para o Lago Sul, em uma das sedes do Partido Liberal
aqui em Brasília para tentarmos, então, um posicionamento de Flávio Bolsonaro. Mas, segundo o Intercept Brasil, ele estaria conversando com Daniel Vorcaro antes da primeira prisão do dono do Banco Master para conseguir um montante milionário que serviria para patrocinar Dark Horse, o filme biográfico do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só uma coisinha antes do Álvares comentar, né? A gente ouve ali pelo áudio que eles estavam sem dinheiro para pagar o Jim Caviezel, que é o ator principal. E outros custos da produção. E o diretor também. Custos. Exato. Fala, Álvares. Não é isso. Eu acho que mais do que ser só uma conversa, aqui tem uma relação diferente, né? Um pedido de um dinheiro que não é pequeno, que é uma fortuna. A gente está falando só de um pedido, a gente não sabe do dinheiro de outros desembolsos que podem ter acontecido para essa produção milionária, fora de qualquer padrão do cinema brasileiro, fora de qualquer padrão, esse valor. Agora, a questão é como isso vai mexer com a campanha, com a candidatura, com a percepção do eleitor sobre Flávio Bolsonaro, que vinha se afastando. Ele tinha sempre um discurso de que conversar com uma pessoa não quer dizer que eu me incrimino por isso, mas esse discurso agora chega a um patamar que precisa ser refeito. Ele estava pedindo dinheiro para alguém que hoje está com um problema grave que mexeu com todo o país, que a gente sabe que manipulou diversos setores da política brasileira, e agora é o pré-candidato à presidência da República pedindo dinheiro e mostrando a dificuldade que está ali para se colocar de pé. Um filme que ele mesmo diz vai nos ajudar muito. Vai ajudar em quê? Na campanha. Vai ajudar para o que o partido dele tenha sucesso nas próximas eleições, que era o plano, lançar o filme esse ano para ter um bom desempenho, que esse filme ajudasse no desempenho eleitoral. Então, há um problema muito mais grave aqui do que apenas conversar com alguém que hoje a gente sabe que é um criminoso. É pedir dinheiro para um criminoso, pedir uma fortuna para um criminoso. Em cima disso, queria aproveitar o Igor Damasceno, porque a notícia é que o deputado federal, a segunda notícia, né? O Igor não está mais com a gente, uma pena, que eu queria saber em relação eu penso até que o Lindbergh pedir a prisão é uma notícia da notícia, realmente, mas... Exato. O que isso vai gerar daqui para frente é que eu acho que a gente tem que ficar atento, porque vem muita coisa. Exatamente, é aí que eu queria chegar, Álvares, porque claro que é um escândalo, claro que isso pode repercutir nas eleições presidenciais, claro que pega muito mal para o candidato Flávio Bolsonaro. A questão é só em relação ao pedido de prisão, se faz sentido você pedir prisão para alguém que pede dinheiro, teoricamente, para um empresário que vai alegar que não sabia que o empresário tinha negócios escusos, que um negócio que iria à falência semanas depois ou meses depois, sei lá quando é que foi essa conversa. Até que ponto isso pode ser caracterizado como um crime e não simplesmente como um escândalo que pode até colocar em risco a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. E um desses áudios... Só comentar, desculpa, Álvares, diz o seguinte, na verdade, não sei se é escrito ou em áudio, mas ele diz assim: irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraços. Foi o que escreveu mesmo, né, o senador Flávio Bolsonaro. Aí eu até entendo, Mayara, que é um linguajar aí carioca, é um linguajar de dizer, olha, você falou que ia me ajudar, estou precisando da tua ajuda. Aí, isso aí eu acho que é do jogo de uma conversa de quem está pedindo nada menos do que 61 milhões de reais. É fazer um início agradável para essa conversa, uma gentileza. Agora, vejam bem, esse dinheiro, nessa conversa, o Flávio Bolsonaro deixa claro que é um dinheiro que vai ajudar. E ele até fala, olha, se a gente não pagar o Jim Caviezel, que é o ator do papel principal, que faz o Bolsonaro, em vez da gente ter um efeito positivo, vai ter um efeito negativo. Então fica claro que há um pedido de ajuda para o Daniel Vorcaro para impulsionar a campanha. Naquela época, eu poderia acreditar que ainda pudesse ser do próprio Jair Bolsonaro ou do Flávio Bolsonaro, a campanha do partido. Não é apenas um pedido, uma conversa, é um pedido de ajuda para o partido. Como é que seria pago esse dinheiro, né? Tudo na vida, na política brasileira, se dá e se recebe. O Vorcaro está dando 61 milhões de reais para ajudar o PL, ele está esperando alguma coisa em troca. Vai ser quando? Num futuro governo, num eventual governo, viria essa ajuda? Então, tem uma série de implicações aqui. Eu penso que nós estamos vendo a ponta
O iceberg está aparecendo e algo maior se desenha a partir disso. A gente tem que entender como é que isso vai se desenvolver. O pedido do Lindbergh pode não dar em nada, mas tem outras questões que vão surgir, inclusive que repercussão isso pode ter com o público. Claro que vai ter o seguidor cego que vai dizer não tem nada, tá tudo certo, era só para fazer o filme, mas tem gente que vai entender, não, peraí, tem alguma coisa errada, essa relação não está muito normal. Não é assim que você pede 61 milhões de reais e ir para um criminoso e dessa maneira. É uma troca de favores incomum, no mínimo. E só para... Um político que quer ser candidato a presidente, principalmente. E só para completar e terminar esse assunto aqui, o Flávio Bolsonaro foi questionado presencialmente pelo Intercept, segundo a reportagem, sobre esse financiamento ao filme, e respondeu o seguinte: de onde você tirou essa informação? É mentira. Aí, em seguida, segundo a reportagem, ele deu uma gargalhada e se retirou de onde ele concedia uma entrevista à imprensa ali perto do STF. Enfim, é isso.